Quando eu vejo uma coisa dessa, eu tenho que estudar mais ainda, pesquisar mais ainda, buscar mais informação e blindar mais a minha mente. Hoje eu acho muito estranho isso porque eu já saí de tudo isso. E eu sei o que religião é capaz de fazer na mente humana. Mas no tempo que eu estava em igreja, crente, eu achava isso normal. Achava que de fato era um Deus usando alguém aqui. Era um poder de Deus. O vídeo de hoje é sensacional, fica aí porque eu tenho algo muito importante para falar, impressionante também. E você precisa ouvir o que eu tenho para falar, concordando ou discordando. Baseado neste vídeo, nesta bizarrice que eu mostrei para vocês aí, nesta ridicularidade, isso aqui é algo ridículo, muito ridículo. O ser humano é capaz de chegar a este ponto por conta de uma fé, de uma crença. Cara, vamos para a vinheta e eu volto trazendo o argumento de hoje. Pois muito bem, voltei, novos argumentos, novas indagações com mais um vídeo para o canal. Mais uma vez eu agradeço a todos vocês pelo apoio total. Um abraço de Antônio Galvão a todas as pessoas que ajudam aqui, de todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, que acompanham este trabalho difícil de enfrentamento, não é fácil, mas um trabalho super racional para fazer você pensar. Proposta do canal, fazer você pensar. Nada mais do que isso. E também observar as coisas, buscar informação para não acontecer com você o que está acontecendo com este povo aí. Tá? Cara, hoje que eu estudo muito sobre a mente humana, eu já estou indo para o 3º trimestre da neurociência, estudando bastante o que a mente humana é capaz de fazer para enganar o ser humano. E hoje eu entendo por que o ser humano ele pode entrar nesse estado de surto, de delírio. O que a mente humana é capaz de fazer. E eu entendo o quanto que não é fácil fazer o trabalho que eu faço aqui. O Jason Ferrer, o Miranda, o Sabino, o Edson Chio, o Fábio Oliveira, o Humanista, tá? Jane, as duas Janes, várias pessoas, né? Tem outro canal legal também. São vários canais, tá? Não é fácil fazer. Aí quando você vê um comportamento como esse aí, que você sabe que isso não é normal, e não é nada transcendente, deixando claro, não é nada de deuses, de demônios, nem de espíritos nenhum, nada disso. Eu podia dizer que é descaração, mas não é descaração. É muito mais. Isso aí é um ataque mental de um tipo de esquizofrenia que ainda está sendo estudada, que acontece na mente de fanáticos religiosos
Eu estou estudando isso também. E o que chegou ao meu entendimento, pequeno como eu sou, ainda em questão de conhecimento, que não existe nenhuma erva, nenhum tipo de droga que o ser humano usa que faça o efeito que a religião faz na mente humana. Sem fazer comparações aqui, eu não estou dizendo que religiosos são drogados, não. Eu só estou dizendo que o que eu vejo e ouço nesses últimos dias e observo o que este povo é capaz de fazer com religião na mente, eu penso o seguinte, que é pior do que o efeito da cocaína, da maconha, do crack, porque eu nunca vi uma pessoa drogada fazer tanto movimento bizarro assim. Claro que a pessoa drogada, infelizmente, não é uma cena boa de se ver. Fuja de todo e qualquer tipo de droga, por favor. Fuja. Não é coisa boa. Mas contrapartida, fuja também de que qualquer movimento religioso pentecostal da mentira e sensacionalista. Porque isso aí não é coisa bonita de se ver. E outra coisa, eu tenho certeza absoluta, não é apenas um achismo meu, não, pelo que eu já estudo hoje, que isso aí não tem nada a ver com nada transcendente, tá? Este efeito que causa esta bizarrice, este besterol na mente dessas pessoas aí, isso aí é mental. Somente isso, não é nada mais do que isso. O povo se entrega. E quando você vê um ser humano entrar nesse estado dentro de uma igreja, você entende o quanto que esse ser humano é solitário. Solitário assim, mentalmente, e tenta preencher uma lacuna que tem na mente, um vácuo que tem na mente. Com certeza deve ser uma pessoa muito infeliz, cara. Com certeza diz que é feliz, mas é mentira. A pessoa que entra em transe numa igreja para cometer esse tipo de movimento aí, eu tenho pra mim que é uma pessoa que é muito infeliz. Muito infeliz. Aí tem que chamar atenção a ponto de, como se estivesse desabafando, é como se fosse um desabafo. Eu acho que isso aí deve ser um desabafo de alguma coisa que a pessoa tem ali. Aí a pessoa vai para uma igreja, se concentra ali, a mente cria um efeito, acha que está recebendo a presença de um Deus e faz esse tipo de coisa. O que dizer? O que dizer? Longe de mim de estar aqui debochando da fé de ninguém. Fé é uma coisa totalmente diferente disso aí. Não precisa, para você ter fé em alguma coisa, não precisa você estar neste estado aí. Longe de mim de zombar de ninguém, mas eu preciso continuar fazendo o meu trabalho criticando essas coisas, porque o povo precisa acordar. Senão este país vai virar um manicômio completo. Nem o mais preparado dos psiquiatras vai conseguir resolver. Que virou uma coisa absurda, cara. O que a gente vê na internet é algo absurdo. Eles fazem questão de filmar dentro das igrejas e publicar. Todos os vídeos que eu coloco aqui são vídeos públicos. Deixando claro. Eu não tô indo na igreja de ninguém filmar isso aqui, não. O que o Ferrer mostra lá são vídeos públicos. Ele não está indo filmar estas bizarrices, não. A não ser quando ele vai fazer alguma entrevista ou vai fazer alguma matéria, já aconteceu várias vezes. Mas ultimamente ele tem mostrado vídeos públicos que acontecem, que eles mesmos das igrejas que filmam, não são ateus que filmam isso. Eles fazem questão de filmar. Colocar no Instagram e colocar no
youtuber, no Facebook, no TikTok. E não estão nem aí. E eles acham que todas as pessoas vão achar que aquilo ali é a presença de um Deus. Por que não é presença de Deus nenhum? Deixando claro, deixa eu ser bem claro para vocês. Porque teria coisa muito mais importante para este Deus fazer. Você vai mandar na vontade de Deus, Antônio, ele faz o que ele quer. Não, não é isso, cara. Um Deus jamais se prestaria a uma ridicularidade dessa. Enquanto tem pessoas gemendo, gritando por ele. Gente com fome. Criança sendo violentada o tempo todo. Criança passando necessidade. Idosos que são humilhados e são também violentados. Mulheres que são também violentadas. Muitas destruições, muitas maldades de pessoas que acreditam neste Deus. Aí não conseguem receber nada deste Deus. Porque este Deus está onde? Numa igreja fazendo isso aí. Que vocês estão vendo. Usando essas pessoas para usar deste movimento. Claro que não, cara. Tá na cara que não. Isso aí, já falei e vou continuar falando. A neurociência explica já tudo isso que acontece na mente humana. Por que o ser humano se presta a um papel como esse? Quando você estuda a respeito da mente humana, você vai entender que a mente humana ela cria algumas coisas para compensar outras coisas que ela não tem. Por exemplo, aquele vazio em que o ser humano tem de alguma coisa tem que ser preenchido. O professor e doutor Nicoleles, ele disse uma coisa muito interessante em um podcast. Ele disse que a mente humana ela foi desenvolvida para acreditar. Ela tem que acreditar em alguma coisa. Ela precisa acreditar em alguma coisa. Ela precisa preencher uma lacuna, um vazio. Porque a vida não tem sentido. E eu completo dizendo isso. Eu estava conversando com um senhor de 88 anos de idade. Pensa num homem lúcido. Lúcido. Eu nem perguntei se... Não, ele falou pra mim que ele acredita da forma dele. Este senhor, eu ia até fazer um vídeo com ele, mas a filha não permitiu. Eu não fiz. 88 anos de idade. Eu perguntei pra ele se estava tudo bem com ele. Ele falou, não. Pra mim não tem nada bem. A gente vive. Eu tô com 88 anos, não posso contar nenhum tipo de alegria, de felicidade. Eu falei, mas o senhor tem família? Eu falei, tenho família. Aí eu perguntei pra ele, o senhor não gosta de viver? Ele falou, não é gostar, eu tenho que viver de qualquer jeito. Aí ele falou pra mim, fez uma pergunta pra mim e perguntou, você sabe qual é a pior coisa da vida? Você sabe qual é a pior coisa da vida? Aí eu perguntei pra ele, o que é? Ele disse, a própria vida. A partir do momento que o ser humano nasce, ou qualquer vida, aí passa a conhecer a pior coisa da vida, a própria vida. Porque ele já nasce e ele já começa a conhecer tudo que não presta, muito mais que o que presta. Ele disse, felicidade não existe. Ele falou pra mim, se existisse, não duraria tão pouco em alguém. É tudo uma ilusão. Aí eu perguntei pra ele, o senhor acredita em Deus? Ele disse, pior que eu acredito. Mas pra mim, Deus seria um ser revoltado. Que passou milhares e milhares de anos, ou centenas de milhares, ou bilhões de anos, sozinho. Só existia ele. Ele ficou tão revoltado que ele inventou tudo que não presta para ficar assistindo, apenas por vingança. Foi isso que ele falou, né? O pensamento dele.
Aí eu entendi também que aquele senhor é um senhor carente. Mas ele disse que acredita que Deus existe, mas para ele Deus não é coisa boa. Ele falou, Deus não é coisa boa. Aí eu falei, inferno, o senhor acredita? Ele falou, isso aí eu não acredito não. Mas Deus eu acredito. Eu acredito que é um ser revoltado, que criou tudo que não presta por vingança. Para se vingar dele mesmo. De ter vivido tanto tempo solitário. Ele até disse para mim, Deus deve ser um ser muito infeliz. Pensamento dele, né? Eu não acredito em nenhum. Mas eu achei um senhor bem lúcido. Estudando o que eu estudo sobre a mente humana, a gente descobre que a mente humana ela tem que criar alguma coisa para compensar outra coisa. São poucas pessoas que conseguem viver sem precisar disso. Tem muita gente que consegue viver sem precisar de acreditar nessas besteiras. Eu hoje já consigo viver sem acreditar nisso. Mas o ser humano, ele tem que criar alguma coisa para ir animando ele, satisfazendo ele. Então todos esses movimentos que acontecem dentro de igreja é como se fosse uma distração, como se a pessoa estivesse tentando compensar a falta de alguma coisa, tá? E todas essas pessoas que usam dessas bizarrices dentro de igrejas evangélicas desta área gospel aí, são pessoas carentes, são pessoas infelizes. Isso é a verdade. São pessoas infelizes, são pessoas que precisam preencher aquele vazio da mente com alguma coisa, e aí alguma coisa tem que chamar a atenção. Então eu vejo o quanto que a vida é cruel. A vida é cruel. Porque a vida, ela é cheia de ilusão, cheia de coisa que não faz sentido. Simples assim. É simples. Para entender o que eu estou dizendo, tem que se despedir de tudo quanto é tipo de crença mística. Senão não vai entender, vai querer me criticar. Vai passar o tempo todo me criticando. Porque outra pessoa também que tem que ter crença em alguma coisa para achar que a vida tem sentido. A gente tem que cuidar dos valores da vida. Os valores que a gente tem. Afetos, pessoas, tá? Enquanto nós estamos aqui, porque passa muito rápido. Passou daí, não tem mais. Acabou. Quando fechar os olhos, quando a mente de fato apagar, o cérebro deixar de funcionar, acabou. Tem que viver o que é aqui. Mas a pior coisa no mundo é o engano. E o que vocês estão vendo aí neste vídeo é apenas alguém que quer preencher com alguma coisa de chamar a atenção. Aí vai para uma igreja para fazer isso aí. Vocês estão entendendo? Então não tem nada de Deus aí, não tem nada de Deus, não tem nada de espírito, não tem nada de presença de nada. Isso aí tudo é apenas um sensacionalismo de alguém muito infeliz. É o que eu penso, isso aí é uma opinião minha. Se você achar que não, problema seu. Não tem um crente desse aí que seja uma pessoa preenchida. Por isso que vai para a igreja para fazer esse tipo de coisa. Porque quem vive tranquilamente não precisa disso. Mesmo que tenha fé em alguma coisa. Então são essas palavras de hoje. Mais um vídeo para nós. Mais uma reflexão. Colocando você para pensar, analisar. Que a vida tem que ser vivida do jeito que ela é. Simples assim. Salve-se quem puder. Como dizia minha avó, quem tem a unha maior é quem sobe na parede. Tá? É, cara. E é isso. E viver. Se cuidar. Cuidar da saúde. Buscar conhecimento, informação enquanto vivo você está. Porque a única coisa que protege o ser humano enquanto vivo é informação. Ele tem informação. Se ele não tiver informação, ele vira religioso e vai fazer isso aí que vocês viram. É, essa exposição de ridicularidade. É isso que eu penso. Fico por aqui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações no próximo vídeo. Amanhã, no outro canal. Tchau, tchau.